Aleluia, glória a Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui hoje? Nós vamos adorar, nós vamos subir muito alto hoje. Nós vamos estar juntos hoje, amanhã e depois, se Deus permitir. E daqui a pouco nós vamos voltar com as canções e vamos subir muito alto. Oi. Eu decidi começar com a palavra, com fundamento. E depois nós vamos para a adoração. Já tivemos esse período maravilhoso. Mudamos isso agora, né, Daniel? Mudamos isso agora, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Falei para o pastor Eibe, eu tenho algo que entregar, e eu acho que enquanto eu não entregar isso, eu não vou funcionar direito. Então eu tenho algo para entregar que é muito poderoso. Eu vou precisar muito da ajuda do pessoal da mídia. Eu já até mandei aí um texto de última hora. Os meninos conseguiram organizar? Sim? Vocês são nota 10 demais. Você sabe que o pessoal que trabalha na mídia são os midianitas, né? Só que a Bíblia tem dois tipos de midianita. Tem os midianitas que eram inimigos do povo de Deus. E os midianitas que eram descendentes de Jetro, né? Sacerdote de Midian. Vocês são descendentes de sacerdote, essa geração maravilhosa. Amém? Quando não consegue colocar no telão, é o outro midianita. Então, assim, para vocês entenderem, nós vamos falar sobre adoração todos os dias. Provavelmente eu não vou mudar o teor da minha mensagem, vou mudar os textos bíblicos, vou mudar talvez a forma de comunicar, mas nós vamos falar disso, porque nós precisamos voltar. Nós precisamos zerar o game e voltar para a base do Evangelho. Amém? E para que você entenda o que eu vou dizer, eu preciso que você entenda uma palavra. Uma palavra que no hebraico é tsidekah. Se puder já projetar aí. A palavra tsidek, ou sidek, né? Tem que engolir a... Eu quero logo lá o primeiro parágrafo, viu, pessoal? Pode julgar o primeiro parágrafo. A palavra tsidekah, ela vem da palavra tsidek, que quer dizer justiça. A palavra tsidek no hebraico é justiça. E nós temos que entender um pouquinho da língua original. O cara, quando ele se converte ao islamismo, ele tem que aprender a fazer a oração em árabe. Ele converte ao shintoísmo, o cara tem que aprender a fazer as orações naquela língua. Nós somos o único povo que nós ignoramos a raiz. Amém? Eu não sou judeu, nós não somos judaizantes, mas eu também sei que a Bíblia não foi dada para a nação americana ou para a nação brasileira. A Bíblia foi entregue para a nação de Israel. A gente tem que entender a árvore para compreender os ramos. Nós somos os ramos, mas Israel é a árvore. Eu sei que eles não são salvos na sua maioria, mas existe uma promessa de Deus que no final Israel será salvo. E nós sabemos que só existe um nome debaixo do céu, né, através do qual as pessoas serão salvas, que é o nome de Yeshua, é o nome de Jesus. Então, no final, eles vão se converter na sua maioria. Mas, enquanto isso não acontece, eles continuam sendo guardiões. Então, quando eu vou a Israel, eu gosto de ir para aprender as coisas. E esse foi o meu tema nessa última viagem. Eu estava lá quando, infelizmente, estourou a guerra. Deus nos guardou em todos os momentos. Mas eu estava lá aprendendo, estudando exatamente sobre isso aqui. Então, a palavra tsidek, justiça. Tsidekah é a justiça, mas é a justiça em favor do outro coleguinha. Não é a justiça no sentido, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta, eu faço o que é certo. Não. A tsidekah é a justiça em favor do outro coleguinha. Diga comigo assim, justiça em favor do outro. A palavra tsidekah, ela pode... Eu coloquei alguns textos, eu não vou seguir os textos, mas vocês podem ir lendo, porque eu quero dar o máximo de informação, colocar aí dentro de você, porque quando eu terminar, nós vamos começar a adorar a Deus, nós vamos subir muito alto, mas a gente vai com inteligência espiritual, amém? O coach não fala de inteligência emocional, aqui nós falamos de inteligência espiritual. O Espírito Santo vem, ele vai nos encher. Ei, você vai sentir algo hoje que vai te projetar para os anos futuros da sua vida de uma forma poderosa. E quando eu falo você, estou falando toda essa igreja. Amém, queridos? Nós
Nós vamos liberar aqui uma chave. Deus me deu o código essa manhã. Mudou toda a minha mensagem. Para a gente chegar aqui nesse momento hoje. Amém? Então diga assim, Tsideká é a justiça de Deus em favor do outro. Eu gosto também de, para entender uma palavra em hebraico, estudar cada letra dessa palavra, porque no alfabeto hebraico, não somente as palavras têm um significado, mas cada letra tem um significado completo ou vários significados. Por exemplo, a palavra Tsideká é formada pela letra Tsadê, né, que significa, olha só, essa letra ela é frequentemente associada à justiça e retidão. No judaísmo, a tzedê, ela é vista como uma representação da retidão, sugerindo a ideia de caminhar corretamente perante Deus. E essa letra simboliza o esforço e a busca pela justiça e pela verdade. Tá? A segunda letra da palavra, são 4 letras. A segunda letra é a letra Dalet. A letra Dalet simboliza a humildade e também simboliza a necessidade. Essa letra lembra a importância de manter-se humilde e consciente das necessidades dos outros. Tá? Diga comigo, dos outros. E essa letra é um elemento chave, né, na prática da justiça e da caridade. Geralmente a palavra de Tsideká na nossa Bíblia, nós lemos como caridade, mas ela é muito mais do que isso. Tá? Terceira letra é a letra Kaf, é a palma de uma mão. A palavra glória, por exemplo, kavod, em hebraico. A primeira letra da palavra glória é a palma de uma mão. Vocês vão entender quando Elias diz para o seu servo, vai lá e veja se tem algum sinal no céu. 3 anos e meio que não chovia. O servo volta correndo dizendo, eu vejo o símbolo da letra Kaf no céu. Que é uma mão, tamanho da mão de um homem. A letra Kaf é uma mão estendida. Né? Se você vê ela no hebraico, você vai ver uma mãozinha assim, exatamente. Elias então diz para o seu servo, pode correr que a glória vai se manifestar, a chuva vai cair. Deus já começou a escrever nas nuvens que Ele vai manifestar a sua glória. Amém? Então essa letra está presente na palavra Tsideká. A letra Kaf representa a palma da mão, por extensão, a ação de doar. Diga, de doar. Isso pode ser interpretado como a ação de dar justiça ou realizar atos de justiça e atos de misericórdia, enfatizando a importância prática, não apenas da teoria na busca da justiça. E a quarta letra é a letra Rei. A letra Rei simboliza revelação divina. Diga comigo, revelação divina. Diga, direção de Deus. Essa letra sugere que a verdadeira justiça está intimamente ligada à revelação, ao comando divino, amém? Ao entendimento espiritual daquela ação, e ela também pode representar a resposta humana à presença de Deus, onde a justiça e a retidão são formas de emular os atributos divinos. Eita. Então, Tsideká, isso tudo contribui para o nosso entendimento dessa palavra como um todo, sugerindo que a justiça verdadeira no contexto bíblico, ela é mais do que apenas a legalidade e a moralidade. Você achar que é justo. A justiça é um caminho de vida que reflete humildade, ação, ela é uma resposta à manifestação da presença de Deus e aos mandamentos de Deus. A Tsideká é um conceito ativo, envolvendo a prática da justiça na vida diária, tanto em termos de atos de caridade e de bondade, como na busca por um caráter justo e íntegro perante o nosso Deus. Queridos, os apóstolos do Senhor Jesus eram judeus. Jesus era judeu. Quando o apóstolo Tiago diz lá, Tiago 1,27, por favor, meninos. Tiago 1,27 diz assim, a religião pura e imaculada para com o nosso Deus
Eu não quero saber a respeito da sua religião. Quem você acha que Deus é, quem é Jesus para você. Se eu fizer uma entrevista aqui, eu vou achar aqui 1000 Jesus diferentes. Mas só tem um Jesus bíblico. Ele diz, aquele que crê em mim, de acordo com as Escrituras, um rio do Espírito Santo vai fluir do coração dessa pessoa. Então hoje eu quero que você desista das suas crenças limitantes. Eu quero que você aceite hoje um Jesus que está na Bíblia, que talvez você ainda não conheça. E esse é o gostoso. A gente tem que buscar Ele todo dia, porque a gente não conhece. Nós somos tocados. A gente fala, eu já conheço a Deus. Não conhece. Todo semana o pastor Eibe vem aqui e surpreende você com algo sobre Deus que você não sabia. Você não conhece a Deus. Deus conhece você. Depende. Vamos entender no final. Diga assim, Deus me conhece. Amém, queridos? Então a religião pura, a religião sem mancha, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Então a verdadeira religião é praticar a tzideká. Considera que Tiago, irmão de Jesus, era judeu. Ele está dizendo assim, a verdadeira religião é a prática da tzideká, é a prática da justiça em favor do outro e a santidade. Ponto. Diga santidade, justiça e santidade. Não pode nem inverter a ordem. Diga assim, justiça e santidade. O que é também o segredo da prosperidade. Israel, a tzideká, faz parte do Código Civil de Israel. A nação acredita que se eles pararem de praticar a justiça de Deus na terra, que a nação empobrece. Eles têm vários instrumentos para isso. Tem um avião, que quando acontecem desastres em outras nações, o governo de Israel, eles pagam tudo aquilo para os irmãos irem lá e praticar de tzideká em favor daquela nação. Eles vieram aqui no Brasil, quando estourou a barragem lá em Minas Gerais, eles pousaram aqui por conta deles, com um avião cheio de equipamentos, de técnicos, para praticar a justiça na terra, porque eles acreditam, e nós também acreditamos, que Deus himself, que Deus pessoalmente, Ele não vai fazer isso, que Deus vai praticar a justiça dele na terra através das nossas mãos. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos convenceria do pecado, da justiça, da tzideká e do juízo. João 16, quando aplaudir, aplaude de verdade, viu gente? Se é para aplaudir, se é para gritar, grita de verdade também, porque o Senhor é digno. Amém? Economiza não. Se é para ficar calado, pode ficar, mas se é para gritar, vamos todo mundo ajudar o coleguinha. Amém? Todo mundo aqui é doido por Jesus. Mas nós não podemos deixar os doidos ficarem sozinhos. Então mesmo que você não seja, se um doido começar a gritar, você começa a gritar também. Amém? Uou! Porque a gente viu aqui que uma das letras da tzideká é dar uma resposta à presença de Deus. Quando você sente, você tem que responder. João capítulo 16, o Senhor Jesus diz, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai convencer vocês de 3 coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Adultério é pecado, gente? Não, aquilo ali já é o resultado do pecado. A pessoa adultera porque ela perde o temor do Senhor. Para de crer. Mentir é pecado? Aquilo ali já é execução do pecado. Mas tudo começou quando você perdeu o temor de Deus, perdeu a fé, que é um outro assunto. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, nos trazer de volta a verdadeira fé. Ele vai nos convencer da justiça. E Jesus, quando explica, diz assim, o Espírito, o meu Espírito vai convencer da justiça, pastor Eibe, porque eu não estarei mais convosco. Agora, quem vai praticar a justiça de Deus na terra serão vocês.
e do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, o julgamento de Deus não é contra você, foi contra o diabo. Ele trouxe salvação para você e julgamento para o inimigo. Esse Deus irado que você acha que é o seu Deus, não é. Quando houveram as revoluções muçulmanas, né? O Império Otomano, os mouros que invadiram a Europa, eles trouxeram a sua concepção torta de Deus, um Deus irado, um Deus cheio de bilis, um Deus mau, um Deus matador. Isso não é o seu Deus. O seu Deus aceita ser amado. Ele ama e ele aceita ser amado. Ele não vem julgar você, ele vem julgar o seu inimigo. Ele vem salvar você. Ele veio abraçar você. E eu tenho certeza que muitos estão sentindo uma coisa gostosa aí. Quem está sentindo? Será que só eu? Isso aí é a presença de Deus. Isso aí é o avivamento. Pode celebrar porque o rio está fluindo aí, ó. Tem rio fluindo aí? Tem ou não tem? Quem vai ajudar esses loucos a gritarem? Meu Deus, isso é a vida de Deus. São rios de água viva que já estão fluindo. Não é a música. Não é a música, é Ele. É a presença dEle. Olhe para o teu vizinho e diga assim: oh, hoje vai ser transformador, cara. Hoje vai ser transformador. Eu vou falar sobre isso 3 dias, porque é assunto demais, é toda a Bíblia. Amém? Diga assim: a verdadeira religião. A gente fica assim: eu não sou religioso. Eu sou religioso. A religião, ela é pura, ela é boa. Ela nos ensina a prática da justiça. A religião nos educa. Mas eu gosto da boa religião. A religião pura para com meu Deus é assistir os órfãos, as viúvas, os necessitados nas suas tribulações e me manter santo, incontaminado. Quando ele diz isso, ele quer dizer que eu vou ser tentado, que o mundo vai tentar, que o mundo vai tentar penetrar na minha mente, no meu espírito, me sujar o meu corpo, mas eu vou me manter, através do dom do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Eu vou me manter incontaminado do mundo. Come on.